Olá pessoal, muito bom dia a todos. Então nós vamos continuar aqui as nossas aulas de História. Nós vimos a aula passada o início da República, os dois presidentes marechais, né? Marechal Deodoro, Marechal Floriano. Foi um período ali bastante tumultuado, né? O Deodoro renuncia, o Floriano, que era o vice-presidente, assume, deveria ter convocado eleições, porque não fazia 2 anos que o Deodoro estava no poder, não convoca eleições, existem revoltas da Armada, que é a antiga Marinha, né, como se chamava a Marinha antigamente. Vai ter uma revolta no Rio Grande do Sul, que vai acabar, apesar de ser uma revolta inicialmente local, ela acaba interferindo no país todo, porque o Floriano vai se manifestar a favor de um dos grupos, né? E termina, então, o governo de Floriano. E aí, finalmente, então, em 1894, vai ter eleições, né, eleições de acordo com a nova Constituição, e vai ser eleito um novo presidente do Brasil, né? Então, é isso que nós vamos falar hoje, dos 2 primeiros presidentes civis do Brasil após a proclamação da República. Eu só gostaria de fazer um comentário interessante aqui, até interessante no sentido da dúvida que fica em relação a uma determinada situação. Quando termina o governo de Floriano, ele poderia ter sido candidato. Isso a Constituição permitia a possibilidade da reeleição. E no caso ali, existiam grupos, principalmente os militares, obviamente, né? Existiam grupos que eram totalmente favoráveis à candidatura do Marechal Floriano para concorrer às eleições de 1894. E de uma maneira relativamente estranha, de uma maneira até surpreendente, Floriano não sai candidato, ele ainda estava numa idade tranquila, não tinha idade tão avançada como o Marechal Deodoro, né? Terminou o governo com uma certa tranquilidade ali, embora a Revolução Federalista ainda tivesse focos de resistência lá no Sul, né? Mas ele termina o governo e não sai candidato a presidente. Mas o mais estranho de tudo isso é que ele não sai candidato, não quer ser candidato novamente a presidente da República e não indica ninguém para sucedê-lo. Uma coisa raríssima no Brasil, né? Porque sempre existe esse processo de continuidade, a tentativa de ficar no poder, ou então de pôr um aliado seu no poder, tal. E Floriano não sai candidato, não indica ninguém para candidato, simplesmente ele decide, por uma questão pessoal, abandonar a vida política. Muito provavelmente a experiência que ele teve não o agradou a ponto dele sair candidato novamente, né? E aí vai terminar lá os seus dias como marechal, né, como militar, que ele sempre foi, né? E claro que isso vai dar abertura para a outra parte da sociedade brasileira do ponto de vista da elite econômica, que vão ser os cafeicultores, principalmente os cafeicultores paulistas, né? E aí, aquele candidato, representante dos cafeicultores, que tinha concorrido com o Marechal Deodoro lá no início da República, volta a ser candidato e praticamente de maneira absolutamente tranquila ele vai ser eleito. Então, o Prudente de Moraes, vai ser o primeiro presidente civil do Brasil. Civil. Pessoal, o que significa civil? Significa não militar, né? Cuidado com esses detalhezinhos, né? Obviamente, o Prudente de Moraes não é o primeiro presidente do Brasil, mas é o primeiro presidente civil do Brasil, quer dizer, o primeiro presidente da República Brasileira em que não é militar, né? Então, o Prudente de Moraes vai ser o primeiro presidente civil do Brasil e o grupo que ele representava era o grupo da elite econômica cafeicultora, principalmente do Oeste Paulista, tá? E o que vai caracterizar o governo do Prudente de Moraes, tá? A primeira situação é que ele já estava bem enfraquecida, ele vai acabar aquela revolução federalista lá, até porque o Floriano também deixa o poder, né, lá no Sul.
Então ele pacifica a Revolução Federalista, mas nesse mesmo tempo em que ele pacifica a Revolução Federalista, começa a surgir no Nordeste brasileiro um movimento de cunho messiânico, social e econômico. Messiânico tem a ver com questões religiosas, com questões atreladas à questão da religião. Tá? Messiânico vem de Messias, né? Messias, Salvador, coisas assim. Né? Então vai surgir lá um movimento, na verdade, de camponeses absolutamente sofridos, de camponeses sem esperança, de camponeses que não tinham a posse da terra, de camponeses em função do clima, principalmente do sertão nordestino, que constantemente passavam fome, passavam sede, que viam grande parte dos seus filhos morrerem ou logo que nasciam, ou nos primeiros anos da infância. Então, naquele contexto, naquela situação onde as pessoas não tinham uma esperança de uma vida melhor, nenhuma, começam a surgir muitos líderes salvadores, né? É aí que entra a questão religiosa. Líderes salvadores, líderes messiânicos, né? Que prometiam, então, caso seguissem as suas palavras, seguissem os seus passos, que teriam, após a morte, a salvação da vida eterna, aquelas coisas assim, né? E nesse contexto vai surgir um líder absolutamente impressionante para a época, né, chamado Antônio Maciel, mais conhecido na história como Antônio Conselheiro. Tá? E esse Antônio Conselheiro, né, é um profundo conhecedor das escrituras, né? É um crítico contumaz da República. Aqui um parênteses até, porque na verdade isso vai botar muito medo nos proprietários rurais, naqueles que tinham a posse da terra, naqueles que dominavam lá toda a questão econômica no Nordeste, porque achavam que ele era, por ele ser contra a República, ele era a favor da volta à monarquia. Na verdade, Antônio Conselheiro, na questão política, ele era contra a República, porque na cabeça dele, e é isso que ele passava, né, para os seus súditos, né, para aqueles seus seguidores, o que ele passava era o seguinte: quando foi proclamada a República no Brasil, houve uma promessa de que o país ia mudar radicalmente, né? Que o Brasil ia se inserir num contexto de desenvolvimento, né, que ia acabar a pobreza no Brasil, que as instituições se modernizariam, tal, e passaram-se 5 anos, né, de 4 para 5 anos, desde a proclamação da República, e absolutamente nada mudou lá no sertão nordestino, em grande parte do Brasil, né? Então, obviamente, essas concepções faziam com que Antônio Conselheiro criticasse os governantes daquela época, né? No caso, os governantes republicanos. Né? Mas isso, evidentemente, que vai colocar medo nos grandes proprietários rurais, né? Nos coronéis, que a gente vai falar daqui a pouco, tudo, né? E começa, então, uma perseguição aos seguidores do Antônio Conselheiro. Mas o Antônio Conselheiro, depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, assim, impressionante, né? Antônio Conselheiro, ele tinha uma fala poderosíssima, né? Diziam que a voz dele se assemelhava a uma voz de trovão, né? E uma coisa também que chamava muita atenção no Antônio Conselheiro, né, obviamente era uma pessoa muito inteligente, mas o que chamava muita atenção na sua retórica poderosa era a sua constituição física. A sua constituição física. Por quê? Porque o nordestino do sertão, naquela época, normalmente eram pessoas de estatura muito pequena, né, por questões alimentares, questões de desenvolvimento orgânico e tal, eram pessoas muito pequenas. E Antônio Conselheiro, ele tinha quase 2 metros de altura, né? 2 metros de altura. Então vocês imaginem, uma população paupérrima, sofrendo tudo o que vocês podem imaginar e o que vocês não podem imaginar, né? Seca, fome, sede, desesperança, falta da posse da terra, né?
tudo de ruim que vocês podem imaginar, vem lá um líder com fala poderosa, profundo conhecedor das escrituras, né, com quase 2 metros de altura, né? Então diz que quando ele abria os braços, né, e começava a fazer os seus discursos, né, que eu acabei de falar para vocês, se assemelhavam a trovoadas, né, tal era o poder da sua voz, assim as pessoas ficavam impressionadas, né, e começaram a seguir Antônio Conselheiro. E Antônio Conselheiro, então, vai fundar o Arraial de Canudos, né, numa comunidade chamada Belo Monte, né, às margens do rio Vaza Barris. Tá? Para nossa tristeza, né, pelo menos para minha tristeza, todo o Arraial de Canudos, além de ter sido destruído pelo Exército Brasileiro, depois, agora, mas mais recentemente, alguns anos atrás, construíram uma hidrelétrica naquela região lá, e toda a região onde foi feito o Arraial de Canudos, onde era o Arraial de Canudos, foi inundado pelo reservatório dessa hidrelétrica, né? Então, de Canudos não se tem hoje vestígio nenhum, né? Tristeza porque é uma parte importante da nossa história e que hoje está totalmente, absolutamente abaixo d'água e sem a mínima possibilidade de pesquisa ou qualquer coisa nesse sentido, né? Mas então, Antônio Conselheiro, né, em função... Gente, muita atenção aqui, né, porque costuma cair em vestibular essa questão de dizer que o movimento de Canudos foi um movimento religioso, né? Vejam, não se diz que ele não foi, mas ele não foi só um movimento religioso, tá? Ele foi um movimento religioso no sentido em que seu líder, tá, era um líder religioso, um beato, né? Um beato que usava as escrituras sagradas para convencer as pessoas. Tá? Mas, além de ser um movimento chefiado por um líder messiânico, era um movimento que tinha a ver com questões sociais, né? Péssima condição de vida em que viviam os sertanejos ali do interior do Nordeste, né? Principalmente da Bahia, que foi onde eclodiu o movimento de Canudos, as condições econômicas, né? As condições econômicas que eram também absolutamente insatisfatórias, né? Essas pessoas não tinham posse da terra, eram utilizadas pelos grandes proprietários, né? Num regime praticamente de semi-escravidão. E uma outra coisa também que é subjetiva, mas que entra nesse contexto, é a questão da desesperança. Não havia esperança nenhuma, né? Porque o que você via? Você via o seu filho morrer de sede ou de fome, né? Você via as pessoas doentes e não ter para quem recorrer, né? E aí, quando chega um líder messiânico, prometendo o céu e o paraíso após a morte, evidentemente, né? Desde que seguissem os seus passos, as suas palavras, né, ele vai arregimentar milhares de seguidores e vão formar o Arraial de Canudos. Né? O Arraial de Canudos, para vocês terem uma ideia, chega a ser a segunda cidade mais populosa da Bahia nesse período, ficando apenas atrás de Salvador, a antiga capital do Brasil. Né? Então, o Arraial, a gente fala Arraial, mas era uma cidade enorme, né? Uma cidade enorme. E essa cidade, esse contexto, essa crítica aos governantes, né? Essa crítica àqueles que detinham a posse de todo o poder econômico, né? Quando eles fundam o Arraial de Canudos, embora não houvesse a concepção teórica do que a gente chamaria hoje de socialismo, né? Tudo no Arraial de Canudos, com a liderança do Antônio Conselheiro, né? Que eu já vou mostrar para você uma figura impressionante, com a liderança do Antônio Conselheiro e as pessoas mais próximas a ele, controlavam tudo, né? Então, tudo que se produzia, tudo que se conseguia, era distribuído igualmente para todos, né? Claro que com o aval do Antônio Conselheiro, né? E, evidentemente, que isso vai apavorar, né, a elite econômica do Nordeste e o governo, então, vai se preocupar, né, em aniquilar, em eliminar esse foco, né, revolucionário no Brasil. E aqui vão acontecer aqui verdadeiras batalhas. Tiveram que ser 4 investidas do Exército Brasileiro
para finalmente eles conseguirem destruir Canudos, né? Os sertanejos, profundos conhecedores da região, nas primeiras investidas eles usavam táticas de guerrilha, né? A primeira tentativa do exército, que foi lá com aproximadamente 2.000 homens, foi rechaçada. Eles usaram técnicas de guerrilha, se escondiam no meio da caatinga, nas pequenas elevações, nas pedras e tal. E aí, vejam que interessante, no começo dessas investidas, o sertanejo, ele praticamente utilizava como arma enxada, que ele usava para carpir, foice que ele usava ali para cortar, né, as coisas da caatinga, né, tal. Mas a partir da primeira investida, em que eles, através das técnicas de guerrilha, eles conseguem sufocar o exército, eles passam a utilizar as próprias armas que eles capturam do exército, né? A primeira investida foi uma catástrofe, né? Morreram centenas de militares e os que não morreram fugiram pelo sertão e acabaram morrendo de sede e de fome pelo sertão, né? E o exército, então, cada vez que fazia uma investida ia com mais homens e era rechaçado, né? Até que na quarta investida, eles finalmente, então, aí foi assim, né, uma quantidade enorme de homens do exército, um armamento bélico, né, gigantesco para o contexto da situação, com canhões, metralhadoras, né, tudo você pode imaginar, e finalmente, então, conseguem entrar em Canudos e o símbolo dessa queda de Canudos é quando eles dão um tiro de canhão e destroem a torre da igreja e cai assim a cruz da igreja ali. Nesse momento, Antônio Conselheiro já tinha morrido, né, nessa última investida, né? E aí, então, o exército adentra o arraial de Canudos e destroem, literalmente fazem alguns prisioneiros, né? A maioria já havia morrido na tentativa de impedir que o exército entrasse em Canudos, mas fazem alguns prisioneiros e eles contam as casas, catalogam todas as casas, casebres, casas feitas de barro, coisa assim, mais humilde que vocês podem imaginar, mas catalogam lá 5.200 pequenas casinhas, né? Catalogam todas essas casas e destroem todas as casas, né? Eles vão dizer, professor, mas então não tinha o que ver lá. Como não, gente? Os vestígios, né, de uma situação histórica são importantíssimos para a questão da pesquisa, tudo. Só que depois, como eu falei para vocês, tudo isso vai ser inundado, né? E aí, então, finalmente, Canudos é destruído, do ponto de vista do governo que destrói Canudos, esse foco revolucionário que aconteceu lá no Nordeste do Brasil, né, na Bahia principalmente, eles voltam então para o Rio de Janeiro e vai acontecer também uma situação muito grave aqui, porque o que vai acontecer é o seguinte: quando parte das tropas voltam ao Rio de Janeiro, eles vão ser recebidos pelo presidente e pelo ministro da Guerra, né? E um fanático, né, não se sabe exatamente o que aconteceu, porque depois vai ser investigado, mas ele vai ser morto. Um fanático religioso tenta matar o presidente da República, o Prudente de Moraes, com uma faca. Não consegue, ele estava ao lado do ministro da Guerra, o ministro da Guerra entra na frente e quem leva a facada é o ministro da Guerra, que acaba falecendo nesse atentado, tá? Marcelino Bispo, o nome dessa pessoa que tentou matar o presidente. Eles prendem imediatamente a pessoa e depois, de investigação, interrogatórios, tudo, nunca na história foi explicado exatamente o porquê, né, qual a motivação desse atentado, né? Mas o fato é que o Prudente de Moraes, então, deixa o governo, né? E aí nós vamos ter o próximo presidente da República. Nesse contexto, o Brasil já um pouco mais pacificado, porque a Revolução Federalista, Prudente de Moraes já conseguiu pacificar lá no comecinho do seu governo, consegue destruir Canudos, que era um foco revolucionário na visão da elite política e econômica do Brasil, né? Então deixa o governo e vem o seu sucessor também, obviamente, um candidato
da elite cafeicultura de São Paulo, tá ok? Então a gente já vai ver em seguida o próximo presidente. Pessoal, então aqui, só eu falei, né, o professor Lincoln é exagerado quando ele fala as coisas de história. Aqui é uma figura, uma foto tirada na época, né, do Antônio Conselheiro, né? Então olhem o tamanho do rapaz aqui. Aqui estão os sertanejos, né, carregando aqui um santo, né, e o Antônio Conselheiro, como eu falei para vocês, né, os sertanejos, de uma maneira geral, pessoas de estatura pequena, e ele quase 2 metros de altura. Observe aqui aonde que o sertanejo bate nele, abaixo do ombro aqui, ó. Porque aqui tem o chapéu, né, abaixo do ombro. Então vocês imaginem essa figura, gigantesca naquele contexto, né, abrindo aqueles braços, né, também muito provavelmente gigantescos, né, e segundo constam, né, na literatura, né. Por falar em literatura, tem um livro chamado Os Sertões, do Euclides da Cunha, né. O Euclides da Cunha era um engenheiro, mas também escritor, e ele foi lá para Canudos e escreveu esse livro, Os Sertões, uma coisa impressionante, contando toda a saga de Canudos. E o que é impressionante nesse livro do Euclides da Cunha é que ele não pegou depoimentos para escrever um livro sobre uma guerra. Ele estava lá. Então, tudo que ele escrevia, ele via e constatava. Tá? Fecha parênteses. Né? Então, aqui só para vocês verem que eu não estou exagerando, né? O Antônio Conselheiro era uma figura absolutamente diferente do sertanejo normal, tanto pela sua estatura, como pelo seu conhecimento, como seu poder de oratória, tá ok? Então, pessoal, continuando a aula, essa aula 16, então, o próximo presidente, Campos Salles, que vai então ser presidente de 1898 a 1902, né? Representante dos cafeicultores paulistas, vai assumir o governo e como a situação do ponto de vista de revolução, de briga, de confusão, estava relativamente tranquila, o Campos Salles vai dar uma ênfase bastante maior, uma ênfase bastante mais profunda na questão econômica do país, tá? Que é econômica e política que a gente vai ver, tá? A primeira coisa que ele vai fazer vai ser o seguinte, ele tinha um ministro bastante importante chamado Joaquim Murtinho, na época, e esse ministro, então, vai renegociar uma série de dívidas que o Brasil tinha com bancos europeus, principalmente os bancos ingleses, obviamente, né? E vai criar ali uma possibilidade, então, de renegociar essas dívidas com a renegociação dessas dívidas, quer dizer, o prolongamento do pagamento dessas dívidas que o Brasil tinha com esses bancos europeus, poderia, então, aumentar alguns investimentos aqui no Brasil, né? Só que, claro, vocês sabem como é que é banqueiro, né? Banqueiro não faz nada pelas cores, pelas belas cores dos meus olhos. Tudo que banqueiro faz sempre tem que ter ou garantia ou lucro, alguma coisa assim. E não foi diferente em relação ao Brasil. Ele renegocia essas dívidas, né? Pagamentos que estavam ali para vencer, foram dados prazos maiores, tudo, mas sempre com garantia. As garantias que eles conseguiram aqui, algumas coisas que foi interessante, por exemplo, renda da alfândega brasileira. Então, impostos que o Brasil cobrava da compra e venda de mercadorias ou coisas assim, deveriam ser comprometidas com esses bancos no sentido de garantir o pagamento futuro dessas dívidas, né? E outra coisa também que o Campos Salles vai fazer nesse período aqui, é uma coisa que quase todo governo brasileiro faz quando a situação econômica está ruim, né? Então, vai tentar cortar despesas, e vai passar essa condição para o povo em geral, né? Diminuição de salários, né? Então, vai diminuir os salários, vai aumentar os impostos, tentar cortar despesas, tal, na tentativa de melhorar a condição econômica do Brasil, que estava bem precária naquele momento, né? Bom, então, do ponto de vista econômico, esse processo foi dado o nome Funding Loan, tá?
É um nome estranho, mas foi o nome que foi dado para essas negociações que ocorreram entre o governo brasileiro e os banqueiros europeus, principalmente ingleses, tá? E todo também esse processo, né, de diminuição de salários, corte de despesas, aumento de impostos, coisas assim, tá? Bom, do ponto de vista político, começa a ser implantada no Brasil, né, uma política interna muito nefasta. Por quê? Porque vai ser um momento, então, que os famosos coronéis, que não são coronéis do ponto de vista militar, eram pessoas que receberam essa alcunha de coronéis em função da sua importância local, tá? Então, esses coronéis que surgiram lá na época do regente Feijó, na época regencial, né, quando o regente Feijó criou a chamada Guarda Nacional, que dava um poder de polícia aos chefes locais, né? Então, esses chefes locais com poder de polícia passaram a ser chamados de coronéis, né? Embora a maioria deles não tivesse absolutamente nada a ver nem com o exército nem com a polícia, mas dado ao poder que eles tinham, eles passaram a ser chamados de coronéis, né? E esses coronéis, então, eles vão ser, né, determinantes na política dessa primeira república, aqui, dessa política até os anos de 1930, quando Getúlio Vargas vem tomar o poder, né? Por quê? Porque como eles eram chefes políticos locais, eles manipulavam praticamente todo o processo eleitoral. Então, o processo eleitoral dessa primeira república, gente, era nefasto, era uma coisa assim absurda, tá? Ele era totalmente controlado por esses coronéis que obviamente se aliavam aos políticos maiores, né, aos governadores, por exemplo, e esses se aliavam ao presidente da República, tá? E cada situação dessa vai criando um processo de corrupção, vai criando um processo de deteriorização do que a gente poderia chamar de democracia, porque isso tudo é controlado, né? E nós vamos ter nesse período aí situações assim inimagináveis, situações absurdas, né? Uma delas é o que a história chama de voto de cabresto, né? Vocês já devem ter ouvido falar, depois eu vou mostrar uma imagenzinha para vocês. Você sabe o que é cabresto, né? Cabresto é aquilo que você põe na frente de um animal, principalmente o cavalo, né? E aquilo que você põe no cavalo, na boca do cavalo, você controla o cavalo para onde você quer que ele vá, se quer que ele corra e assim por diante, né? Então, a mesma coisa que você faz com o cavalo a nível de controle, esses coronéis faziam com os eleitores, né? Daí, entre aspas, aqui, esse voto de cabresto. Significa que os coronéis, os chefes políticos locais, né, na verdade, eles controlavam todo o processo eleitoral, tá? Uma outra coisa também que se criou, né, o que a história chama, é o chamado curral eleitoral, né? O que é o curral eleitoral? Então é assim, né, como naquele tempo o Brasil era 80%, em alguns lugares até 90% rural, as pessoas viviam em pequenas cidades, nas fazendas, nas propriedades rurais, então eles tinham que ir para a cidade para votar. E quando eles chegavam na cidade, eles não moravam na cidade, eles iam das fazendas para a cidade para votar, eles ficavam presos, né, presos mesmo, literalmente presos, né, em lugares onde eram currais de gado, e tiravam o gado de lá e punham as pessoas ali para ficar esperando a hora de votar, porque iam lá 50, 100, 200 trabalhadores de uma fazenda, de uma região rural lá. Então, para não ficar espalhado pela cidade, eles ficavam presos nesses currais eleitorais, né? Nesses currais, esperando ali a hora de cada um votar, né? Esse processo todo, que genericamente eles chamavam de máquina eleitoral, máquina entre aspas, né? Era um controle absoluto que esses coronéis, que esses chefes locais tinham. A situação era tão absurda, gente, que existem depoimentos até, né? Não existem pessoas vivas dessa época, mas de descendentes dessas pessoas, que assim, então para votar naquele tempo, naquela época, tinha que ser alfabetizado. A grande maioria das pessoas que trabalhavam nas fazendas não eram alfabetizadas. Vocês vão dizer assim, epa, professor,
Mas se tinha que ser alfabetizado, eles não eram alfabetizados, como é que eles votavam? Aí é que está a situação. Essas pessoas, então, antes de ter a votação, o que essas pessoas faziam? Essas pessoas aprendiam a desenhar o nome do candidato ou do coronel, né? Então eles não sabiam nem ler nem escrever, mas eles decoravam, inclusive levavam um papelzinho, como se fosse uma cola, né, com o nome do candidato que eles tinham que votar. E as pessoas, naquele tempo não existia tribunal eleitoral, nem regional, nem nacional, não existia nada, existia apenas uma câmara verificadora, né, das eleições, que era constituída pelos próprios políticos, então eles que davam aval, consideravam válida a eleição ou não, então era tudo um concluio entre eles mesmos, né? Então o eleitor ele aprendia a desenhar o nome da pessoa. Então, José da Silva, 5 meses antes lá, né, o peão lá da fazenda, né, que lidava com cavalo, com boi, lá, aquela coisa que não tinha nem ideia como é que escrevia, alguém lá ia ensinar ele a desenhar o nome José da Silva. E eram situações assim difíceis, porque, né, vocês imaginem um adulto, né, tendo que escrever, porque, né, desenhar e escrever. Era muito difícil para eles, porque para você escrever, para você fazer isso, tudo você depende de uma situação chamada coordenação fina, né? Coordenação fina, uma coordenação delicada. E essas pessoas não tinham essa coordenação, né? Porque já eram pessoas adultas, tudo. A criança é muito mais fácil, você dá um lápis para ela vai manusear, tal. Né? Aquelas pessoas tinham uma mão que era, era mais dura que uma madeira, né? Laçar boi, aquela coisa e tal. Daí vocês imaginam eles tendo que pegar ali num lápis, numa caneta, alguma coisa de pena naquela época, e desenhar um nome. Era muito difícil. Às vezes a pessoa levava 10, 15 minutos para conseguir escrever a palavra José. Por quê? Porque era muito difícil para ela. E sem contar que ele tinha que levar a cola e tinha que fazer igual. Então eles se passavam por alfabetizados, mas eles não eram alfabetizados. Eles não conheciam o candidato, eles não tinham nem ideia em quem eles estavam votando, tá? Mas sabiam escrever o nome, que para votar tinha que escrever. Tá? Então isso é o que se chamava. Então isso tudo é o que se chamava de máquina eleitoral. Tá? E aí, nesse contexto dessa máquina eleitoral, desses coronéis, desses chefes locais, havia os acordos com os governadores. Tá? E esses governadores tinham acordos com o presidente da República, ou, né, com os políticos a nível nacional, que seriam os deputados federais, senadores e assim por diante. E o que acontecia? Essa política dos governadores, gente, eu vou resumir aqui em 2 palavrinhas bem simplesinha. Era um toma lá, dá cá. Né? Como assim? O governador apoia o presidente libera verbas e situações para que esse governador tenha poder na sua região e esse governador dê poder aos coronéis que o apoiaram. Então era todo um processo corrompido, era todo um processo de interesses da elite política. Né? E o povo? O povo que se dane. Ninguém estava preocupado com o povo. A preocupação que existia era a manutenção dessas pessoas no poder, a perpetuação dessas pessoas no poder, sempre governando em benefício próprio, né, em função da sua permanência no poder e, se possível, aumentando esse poder, né, tanto político como econômico, né, e a sua abrangência do ponto de vista social. Né. Então era um toma lá da cá. O governador apoia o presidente libera a verba para construir uma estradinha que passa lá pertinho da fazenda do coronel. Essa fazenda sem estrada valia X, com uma estrada passando perto vai valer 10X, porque daí com estrada é muito melhor, muito mais fácil chegar lá. Então era tudo assim, né? Ou então construir um hospital, que não precisava um hospital, mas precisava uma escola, mas, né, era melhor construir. Então era assim, né? A política no Brasil, nesses primeiros anos da República, e isso vai durar praticamente até 1930, vai ser
Basicamente é dessa maneira, né? E esse processo, como ele iniciou com os cafeicultores paulistas, né? E esses cafeicultores paulistas e esses políticos, para se manter no poder, eles tinham que ter a maioria, né, dos votos. O que eles vão fazer? Eles vão se aliar a Minas Gerais, que era a maior produtora de leite do Brasil, se não me falha a memória, ainda é, né? E formou-se a famosa política café com leite, né? Você vai pegar os dois maiores colégios eleitorais do Brasil, São Paulo e Minas Gerais, naquela época, tá? E com esses dois colégios eleitorais com o maior número de pessoas, você vai ter a garantia que os seus candidatos sempre vão ser eleitos, né? E esse processo era um processo onde esperava-se uma alternância entre esses dois grandes colégios eleitorais. Então, ora um candidato apoiado por São Paulo, na sequência um candidato apoiado por Minas, né? E isso vai durar até 1930. Não quer dizer que o candidato tinha que ser paulista ou mineiro, mas que o candidato tinha que ser apoiado por paulistas ou apoiado por mineiros, tá? Aos trancos e barrancos, isso vai acontecendo até 1930, quando há um rompimento dessa política café com leite, que a gente vai ver um pouquinho mais tarde, tá ok? Bom, e para terminar aqui, né, o Campos Salles teve que resolver essa questão do Amapá, né? Depois eu já vou, na sequência, mostrar um mapinha para vocês, mas a questão do Amapá, gente, foi o seguinte, né? Então vocês sabem que lá no norte do Brasil, ao lado e um pouquinho acima do Amapá, tem a Guiana Francesa. Vejam como é que é a história, né? Tem a Guiana Francesa. Vocês lembram lá do começo da história do Brasil? Que os franceses nunca se conformaram com o Tratado de Tordesilhas, de 1494. Lembram disso? Que a gente falou lá no começo do ano? E que tentaram invadir o Brasil várias vezes, né? Inclusive invadiram ali o Rio de Janeiro, daí foram expulsos por Mendes Sá e tal. Pois os franceses, de novo, em pleno século XX, gente, tentam tomar um naco do Brasil, tentam tomar um pedaço do Brasil. E naquela época era um território, não é um estado, né? O território do Amapá, eles vão dizer que o limite do estado do Amapá estava errado. Não era o rio Oiapoque, que foi sempre o limite considerado, mas era um outro rio que passava bem no meio do estado do Amapá, e eles estavam reivindicando a metade desse pedaço de terra aí para anexar a Guiana Francesa dos franceses, né? Evidentemente que, né, o Brasil não se envolveu nas questões de guerra, mas mandou o seu ministro das Relações Exteriores, conhecido como Barão do Rio Branco, né, um negociador assim de larga experiência, de grande conhecimento, né, várias causas ele vai ganhar a favor do Brasil agora, antes e também mais tarde. Né, nunca perdeu uma causa de limite em relação ao Brasil, né, foi uma figura realmente extremamente importante nessa questão de limites para o Brasil, né. E aí passam essa pendenga para governantes externos, para que governantes externos julguem, e obviamente, dada a qualidade da defesa do Barão do Rio Branco, o estado do Amapá não é dividido ao meio e perde parte do seu território, né. Então, nós temos aqui, ó, uma figurinha, ó. Então, o que acontece, ó? Esse aqui, ó, é o limite que separava o Brasil, né, no caso, o Amapá, que tudo isso aqui é o Amapá, ó. Então, aqui era o limite entre o Brasil e a Guiana Francesa. Os franceses, né, de novo, vão dizer que não era esse rio aqui que era a divisa entre o Brasil e a Guiana Francesa, mas esse rio aqui, ó, Rio Araguari, tá? E daí, o que eles estavam reivindicando? Quase metade do Amapá aqui, que se fosse anexado à Guiana Francesa aqui, ó, tá? E então, a França queria todo esse pedaço de terra aqui lá no norte do Brasil para anexar a Guiana Francesa, que era um território, uma possessão francesa na América do Sul, né? O Barão do Rio Branco vai defender o Brasil, né? E o Brasil, então,
os órgãos internacionais confirmam que o rio Iapoque é a divisa entre o Brasil e a Guiana Francesa e que o Amapá pertence inteiro ao Brasil, né? Então, novamente, os franceses tentando tirar um pedaço do Brasil e não conseguindo, né? Então, essa foi a famosa questão do Amapá aqui, tá? Aqui só para mostrar para vocês aqui, ó, algumas figurinhas aqui. Ó, isso aqui é uma charge famosíssima, já caiu assim mais ou menos umas 1.500 vezes em vestibular, tá? O que representa aqui essa charge, né? O famoso voto de cabresto que eu falei para vocês, né? Então, aqui está a urna de votação, né? Aqui está o político tradicional trazendo o eleitor pelo cabresto, trazendo o eleitor pelo cabresto para que esse eleitor, então, vote no seu candidato, né? A maioria desses eleitores analfabetos apenas escreviam o nome do candidato, do político ou do coronel tradicional, tá? Então, é uma charge que já foi cobrada em vestibular muitas e muitas vezes. Uma outra charge que tem aqui, ó, é essa aqui, ó. O que significa essa charge aqui, ó? Essa charge aqui, como eu falei para vocês, naquele tempo o voto não era secreto e não existiam tribunais eleitorais, né? Então, o que acontecia? O coronel ou os seus capangas ficavam vigiando o eleitor para que o eleitor votasse no candidato que ele foi orientado, né? E vocês observem aqui que ele está aqui com uma espingarda, né? E se não era espingarda, era um cacetete, uma marreta, alguma coisa assim, para que o eleitor, então, fosse lá e votasse naquele candidato que ele escolheu. E ficava ali do lado da urna, olhando para ver se a pessoa votava no candidato indicado, né? Então, uma situação absolutamente infame do ponto de vista da democracia, do ponto de vista político e assim por diante, né? Então, foi esse o início do chamado processo republicano brasileiro, tá ok? Gente, um grande beijo a todos vocês e até a próxima aula.